Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro e hoje eu estou num vídeo aqui diferente, não é uma análise tática, é mais um texto de informação e opinião. E a gente vai falar aqui sobre os coordenadores ofensivos de Seattle, né, os possíveis coordenadores ofensivos de Seattle. É o único cargo vago que tem no momento. É óbvio que um novo coordenador pode querer escolher um novo treinador de quarterbacks, um novo treinador de linha ofensiva, passing game coordinator, mas por hora, né, a única função que realmente está em aberto é a função de coordenador ofensivo. Então é ela que nós vamos atrair com alguns candidatos. Inclusive, eu estou gravando agora à noite e Seattle, na quinta-feira, pediu, né, permissão por 3 nomes, né? Um deles estava na nossa lista, né? Então a gente vai falar um pouco aqui. Antes de mais nada, né, queria convidar vocês a irem lá no site da Sports América, que vocês podem, ó, tô bonitão aqui, ó, com essa camisa aqui da Sports América de Seattle, né? Tem muitos modelos lá, eles fazem coleções diferentes. Então, usando o cupom Rapinas7, você consegue um desconto especial para comprar qualquer coisa lá. Então, pode ser camisa, pode ser capacete, equipamento. 7% de desconto é um valor bem bacana, beleza? Então, vamos pro restante, seguir aqui no vídeo. Bom, vou começar explicando algumas coisas sobre coordenador ofensivo, né? Primeiro ponto, surgem muitos nomes, né? Então, o treinador de quarterbacks do time tal e o treinador de wide receivers do time tal seria uma boa opção. Uma coisa que eu gosto muito de pontuar é que, assim, você apostar em um cara que nunca foi coordenador ofensivo é um tiro no escuro, por mais brilhante que o cara seja. Tome como exemplo o Nathaniel Hackett. Para quem não lembra, ele era coordenador ofensivo dos Packers. Foi contratado como head coach dos Broncos, de Russell Wilson na época. Teve um ataque desastroso, foi demitido. Foi para os Jets como coordenador ofensivo e também foi demitido de lá, né? Então, assim, quem chamava jogadas de verdade era o Mike LaFleur, né? Então, assim, o ataque dos Packers ia bem por conta do Rodgers e do LaFleur, né? Não por conta do Hackett. E olha que o Hackett lá era coordenador ofensivo ainda, mas não era ele que chamava jogadas. Então isso é uma coisa para se pontuar. Se você puxar aí o Shane Waldron, por exemplo, ele era o passing game coordinator dos Rams, mas, assim, o ataque dos Rams não era bom por conta dele, né? Claro que ele poderia ter ajudado em alguns pontos, mas era mais mérito de outras peças, principalmente do Sean McVay. E falando do Waldron também, é aí que você percebe que nem todo mundo nasceu para ser coordenador ofensivo, né? Eu sei que muita gente da torcida não gosta do Waldron, mas eu acho que ele é um cara muito inteligente, que tem uns conceitos muito bons de se planejar e tal. Eu acho que ele só não se encaixa pro cargo de coordenador ofensivo. Eu acho que o Passing Game Coordinator, QB Coach, alguma coisa assim, seria bom para ele, mas algo diferente disso não. Porque, assim, o coordenador ofensivo ele precisa, durante o jogo, não só planejar antes, mas durante o jogo, perceber como a defesa está ganhando dele, com as peças que ele tem ali dentro, como ele pode mudar isso durante o jogo, né? Como ele consegue implementar isso. O cara precisa ser um bom comunicador, ter uma boa relação com os jogadores, né? É diferente do cara que só planeja ali o Pass Game Coordinator, por exemplo, ou um cara que treina uma posição específica, né? Tem muita coisa a mais envolvida, né? Então, assim, você pode ser bom em uma coisa, mas não garante que você vai ser um coordenador ofensivo. Beleza? Então, colocada essa introdução, na verdade ainda tem mais um ponto. Eu acho que esse cargo de coordenador ofensivo de Seattle é um cargo muito bom pelo seguinte motivo.
aparentemente, o cara que vier para ser o corredor ofensivo vai ter as chaves do ataque. Ou seja, o McDonald não vai se meter no ataque. E aí você pode tirar como exemplo, de alguns anos atrás, o Dan Quinn e o Kyle Shanahan. O Dan Quinn era treinador dos Falcons e o Kyle Shanahan era o seu coordenador ofensivo. O Dan Quinn não se metia no ataque. Assim, era como se o head coach do ataque fosse o Kyle Shanahan. Inclusive em chamadas questionáveis, né, como algumas que acarretaram aquela virada lá do 28-3 no Super Bowl contra os Patriots. Mas isso dá liberdade ao corredor ofensivo e uma responsabilidade que pode lhe preparar para ser um head coach no futuro, né? Como aconteceu com Kyle Shanahan. Então, assim, eu acho que é um lugar desejado, assim, ser treinador, ser coordenador ofensivo do Seahawks. Isto posto, vamos para os nomes. A gente vai começar pelos 3 primeiros nomes que Seattle pediu para entrevistar. O primeiro deles foi o Mike Fraley, lá dos Lions. Muita gente ficou empolgada e assim, eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo, ele trabalha com OL há muito tempo. Ajudou desde que foi promovido, salvo engano, desde 2020 ele é o OL coach dos Lions. Então tem muitos Pro Bowlers aí que passaram pela mão dele, muitos caras, acho que Jonah Jackson, Penei Sewell, Frank Hagnall, conseguiu transformar caras, o Evan Brown, que jogou em Seattle, conseguiu ter uma boa temporada lá, conseguiu transformar caras medianos em caras sólidos, né, no seu esquema. Então, assim, a gente sabe que a linha ofensiva de Seattle não é o que vai acontecer, tá? Mas assim, se alguém dissesse que ano que vem os 5 jogadores da linha ofensiva iam ser 5 jogadores completamente diferentes, eu acho que nenhum torcedor surtaria e dizer assim, ah não, o time tá maluco. Na verdade seria até uma coisa boa, porque assim, o Charles Cross, que foi a maior aposta, não vem jogando tanto para justificar, o Abraham Lucas não consegue ficar saudável, e ali no miolo principalmente são peças que não passam nenhuma segurança. Então assim, trazê-lo me dá a ideia de que Seattle vai fazer o certo, que é ir atrás de reforçar a OL, e trouxe um cara que realmente manja de OL, né? Entende de OL. Qual o ponto negativo? Né? Muitos OL coaches, né, treinadores de OL, acabam depois de um tempo também somando o cargo de Run Game Coordinator, ou seja, é responsável por treinar também o jogo corrido e tal. O Fraley não tem esse cargo, pelo menos nominalmente. A gente não sabe o que acontece dentro dos treinamentos lá, o que é que ele opina e não. Mas ele não tem essa experiência, como eu falei, falta a experiência de chamar jogadas e até de planejar jogadas. Então assim, ele é um cara bem posicional, né, assim, até o momento. Como eu disse, mesmo no college, até em high school, ele nunca teve nenhum cargo. O cargo dele da vida toda foi ligado ao OL. Ele foi um OL como jogador de futebol americano. E foi onde ele ficou durante toda a vida. Então, assim, ele poderia ajudar numa lacuna gritante, né, que Seattle tem. Mas tem essa inexperiência como ponto negativo. Uma parte importante é que assim, ano passado Seattle ficou interessado em trazer o Tanner Engstrand, que era que é o corredor de jogo aéreo dos Lions. Ele não foi solicitado, né, pelo menos até o momento, e eu acho que não vai ser, porque primeiro Seattle já chamou alguém dos Lions. Eu acho que se ele fosse pedir mais de um, ele teria feito de uma vez. E assim, como o Ben Johnson está na iminência de virar um head coach, das duas uma, ou o Ben Johnson pretende levar o Engstrand com ele, ou os Lions já conversaram com o Engstrand e falaram assim, ó, se o Ben Johnson sair, você vira nosso coordenador ofensivo aqui para manter o esquema aqui que você já conhece, tal e tal. Então assim, eu acho que o Engstrand não vai sair para ser coordenador ofensivo em outro lugar, eu acho.
Vamos pro próximo nome, aí um nome bem ruim. Thomas Brown, dos Bears. Ele era coordenador de jogo aéreo dos Bears. Daí o Shane Waldron foi demitido. Ele virou coordenador ofensivo. Depois o head coach foi demitido e ele virou o head coach interino. O ataque dos Bears não foi um ataque bom durante todo o ano. Atrapalhou bastante a vida do Caleb Williams. Ele em tomada de decisão foi terrível. Só você assistir o jogo do Seahawks e Bears, se vocês assistiram. Marcaram 3 pontos. Ali no final do jogo eles tiveram a chance, né, de tentar 2 avanços curtos e chutar o field goal para ir para a prorrogação. E o Caleb Williams, a chamada foram 2 passes em profundidade, sem sentido. A defesa de Seattle estava indo bem. Então assim, ele perdeu a chance de empatar o jogo e levar para a prorrogação. Aí não foi nem um passe na endzone, foi só um passe mais longo, que permitiu que a pressão da defesa do Seahawks, que aconteceu o jogo todo, né, viesse. Então assim, esse nome me foi terrível, né? Eu até um colega meu comentou lá no Twitter. Eu acho que chamaram ele para todas as respostas que ele der. Se alguém der uma resposta parecida, o cara já elimina. Então acho que é o único sentido. A mesma coisa de você filar do cara mais burro da sua sala. Às vezes a galera quer filar do mais inteligente, né? Mas às vezes você pode filar do mais burro e só é marcar tudo o contrário dele. E aí você tira 10. Então fica a dica. Vamos lá, por fim, pelo menos até o momento, até as 9h20 da noite, o terceiro nome que Seattle chamou foi o Clint Kubiak. Ele é o atual coordenador ofensivo dos Saints. O Kubiak tem o DNA da NFL nas veias, né? Ele é filho do Gary Kubiak, que criou junto com o pai do Kyle Shanahan, que é o Mike Shanahan, um dos melhores ataques. Acho que durou basicamente 10 anos entre os melhores da liga. E o próprio esquema do Shanahan, filho, vem do esquema do pai, né? Então, dos nomes que vieram, acho que foi a melhor aposta até o momento. Ele então tem todos esses artifícios de motion, de play action. O ataque dos Saints foi muito bem no começo do ano passado e ele spamava o play action, né, coisa que faltou pro Ryan Grubb. Então tinha muito play action. Ele não conseguiu alguns ajustes, vieram lesões, vieram quedas de desempenho, e aí o ataque dos Saints foi ladeira abaixo. Então assim, pesa contra ele também não ter conseguido em nenhum momento se ajustar, né? E a essa queda de desempenho do time, que às vezes acontece mesmo com elencos muito fortes, imagina com elencos mais fracos. Então conta negativamente para ele. Outro ponto negativo, vocês lembram que lá no começo do vídeo eu falei sobre o Nathaniel Hackett e a temporada desastrosa lá nos Broncos. Bom, o coordenador ofensivo do Hackett foi o Clint Kubiak, né? Então assim, é uma temporada ruim no currículo dele. No entanto, ele tem já esse ano nos Saints, um ano nos Broncos, um ano nos Vikings como coordenador ofensivo. Então ele tem experiência como nesse cargo, perdão. Trabalhou com o Mike Shanahan como especialista de jogo aéreo. Então assim, eu acho que é um bom nome entre esses que trouxeram. Bom, um nome que eu acho muito interessante para Seattle e que está sendo cogitado até para head coach é o Josh McCown, treinador de quarterbacks dos Vikings. Vamos aos pontos positivos. O McCown é um veterano, foi um quarterback veterano aí, jogou em 1 milhão de times, então conhece 1 milhão de esquemas, nomenclaturas, passou por diversas culturas, então isso é uma coisa bacana. Ele trabalhou, e o próprio treinador dos Vikings,
deu a ele, né, o Kevin O'Connell, tinha me fugido o nome dele, deu méritos pro McCown no ano bom que o ano fantástico, na verdade, que o Darnold vem tendo. Então, isso aí é um bom caso, né, para ele botar no currículo dele. E aí, só que aí vem os pontos negativos, né? Ele é um bom comunicador, cara. Se você já viu entrevistas dele, ele falando até quando ele era jogador. Então esse modo de se comunicar com os jogadores é muito bom. Eu acho que do negativo, assim, ele vai ser muito cobiçado. Como eu disse, estão tentando até dar cargos de head coach para ele. Ele já foi chamado em entrevistas. Mas é um cara muito cru, acho que tá no segundo ano. Ele teve um ano lá nos Panthers, como QB coach também. E agora foi para os Vikings. Então acho que é muito pouco ainda. Então é um cara ainda inexperiente. E outro ponto negativo é, como eu falei também, assim, a gente nunca tem 100% de certeza. Por mais que o Kevin O'Connell tenha falado e tal, assim, tem a parte do crédito, né, do ano do Darnold. Pro próprio Darnold, né, que jogou melhor. Tem o próprio Kevin O'Connell, né, e aí a parcela do McCown. Né? Então, assim, será que a parcela do McCown é o suficiente para tornar ele um bom corredor ofensivo? Então fica essa dúvida, porque ele não tem outros trabalhos para se pautar. Né? Então, assim, eu não sou muito fã de chamar esses caras que tem só uma temporada. Eu acho que acaba sendo um pouco arriscado. O próximo nome também é um quarterback coach. Eu particularmente queria alguém que já tivesse tido experiência treinando quarterbacks pelo seguinte: você pode ser pró-Dino ou contra o Dino, mas o fato é que o Seahawks vai precisar draftar um quarterback em algum momento nos próximos anos. Então, como a gente tem um coordenador, um treinador, né, de mentalidade defensiva, a gente precisa de um cara que tenha a capacidade, né, de treinar esse quarterback, refinar esse quarterback, que vai ser aí o futuro do nosso ataque. Então o nome que eu queria trazer é o Tim Martin, dos Ravens. Inclusive eu achava que o McDonald o traria, né, quando ele foi contratado. Normalmente a gente sempre vê que, por exemplo, o Dan Quinn foi contratado lá pelos Commanders, trouxe outros técnicos que já treinaram com ele, outros jogadores. É bem comum, né, isso acontecer. O DeMeco Ryans levou o Slowick com ele, né? O Dave Canales levou o Brad Idzik com ele também. Então, assim, é sempre comum alguém você levar um ou outro jogador ou um outro treinador. O McDonald não teve essa chance, né? O John Schneider montou toda a comissão técnica, pro bom e principalmente pro ruim. Tem alguns nomes bem ruins desse coaching staff. Então, assim, eu achava que ele viria para junto com o McDonald. Ele também, assim como o McCown, foi um quarterback na NFL, passou por diversos times, não tantos quanto o McCown, e ele já tem 2 anos trabalhando muito bem com o Lamar Jackson. O Lamar Jackson teve uma melhora muito grande. Claro que também tem o mérito do Todd Monken, que é o coordenador ofensivo, mas ele também como se diz, me fugiu a palavra agora, mas também dá o mérito para essa melhora pro Martin. Então eu acho que seria um bom nome para Seattle. Próximo nome, o Frank Smith. Ele é o coordenador ofensivo dos Dolphins. Pô, Alexandre, você tá querendo aí o coordenador ofensivo dos Dolphins, que o ataque foi tão mal no ano passado, né, nessa última temporada. Sim, tiveram muitas lesões. O Frank Smith não é o cara que chama jogadas, né, o McDaniel lá. Mas é um cara que já passou por treinar a OL, que eu acho que é uma coisa também importante para o novo coordenador ofensivo de Seattle. É um cara muito criativo,
Tem uma boa conexão com jogadores, por exemplo, Darren Waller. Uh, para quem não sabe, teve problemas com álcool e ele fala que o Frank Smith foi um dos caras que ajudou ele, né, nessa melhora que ele teve na época dos Raiders, né, quando ele estava lá. Então, assim, eu acho que é um bom nome. Ano passado, Seattle trouxe ele para a entrevista de head coach. Ele acabou não chamando ele para uma segunda, né? Mas eu acho que ainda é um nome interessante. Outro nome que eu acho interessante ainda no mundo dos QB Colts é o Marcus Brady, ele tá com os Chargers, mas já treinou os Colts, um bom ano dos Colts. Ele é o Passing Game Coordinator, né? Também foi quarterback na liga, também já treinou quarterbacks. Tá nos Chargers, que assim é da família Harbaugh, né? E eu acho que tem um pouco da mentalidade do que o McDonald quer. Por isso que eu já falei muitas vezes que eu gosto muito do Grub. Eu acho que ele estava no momento errado, na hora errada e no lugar errado. Porque o McDonald queria um time físico, um time que se importasse com o jogo corrido, né? Foi isso que ele aprendeu lá nos Ravens, né? Foi isso que ele aprendeu lá em Michigan. E não é isso que o ataque do Grub foi nunca, né? Em Fresno State, em Indiana, em Washington, né? Então é algo que o fato do Brady estar lá trabalhando pro Harbaugh, né? Então aprendendo também desse esquema, vamos dizer assim, que é algo que o McDonald dá valor, é algo importante pra gente ter em mente. Um nome que eu acho interessante é o Dave Ragone. Ele tá nos Rams, então pode causar alguns traumas pelo fato do Waldron ter vindo de lá e ter sido um fracasso, vamos dizer assim aqui. Mas o Ragone, ele é o treinador de quarterbacks lá dos Rams. Então, como eu falei, é algo que eu acho bacana. Esse próximo coordenador ofensivo ter trabalhado em algum momento da vida como quarterback coach. Um ponto interessante é que ele foi o coordenador ofensivo dos Falcons de Arthur Smith, né? E vai lembrar que ano passado Arthur Smith era um dos nomes que o McDonald queria trazer para ser o seu coordenador ofensivo, mas ele acabou assinando com os Steelers antes, né? Então, assim, provavelmente ele tem a mesma mentalidade, né, que o Smith, e que era algo que o McDonald desejava, né? Eu vou passar aqui por alguns nomes rapidamente. Então, assim, tem o Mike Kafka dos Giants, que seria um nome interessante, porém, como o head coach não foi demitido, o Brian Daboll, então ele deve tentar manter a comissão técnica lá. Ele só deve sair para ser um head coach, se deixar nas entrevistas. Você tem o Doug Peterson, e Bill O'Brien, que são caras que já foram head coaches até. Mas o Doug Peterson, por exemplo, não chegou a dizer que podia ser o último ano dele trabalhando. Então você queria um cara desmotivado para estar no seu time. O Bill O'Brien já está há um bom tempo fora da NFL. O Ken Dorsey foi demitido 2 anos seguidos, né, dos Bills e dos Browns. Então não sei se é exatamente um bom nome. Tem o Jack Pitts, que é um cara que está em Seattle como coordenador de jogo aéreo. Porém, o McDonald disse que não vai promover ninguém para o cargo de coordenador ofensivo. Vai ser alguém de fora. A gente não sabe até onde isso é verdade e não é. Beleza? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!